Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um resumo aí, mais um vídeo da Ana Kuni, tá? No resumo do Forex para iniciantes ou Forex for beginners, né? Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai dar entrada no capítulo de plano de negociação ou plano de negócios, tá, pessoal? Então a gente vai entender o que é um plano de negócio e vamos entender como você vai construir um plano de negócio para você. Então a gente vai começar a falar desse assunto, tá? Quem achou que estava acabando já o livro, calma que ainda tem muita coisa, tá? Tem o plano de negócio, tem parte de psicologia e depois a gente vai falar ainda de parte operacional, de como fazer as operações. Então ainda tem muita coisa para correr aí, tá, pessoal? Mas a gente precisa de todos os conceitos básicos para quando que a gente chegar na parte operacional, vocês estarem cientes de tudo que vocês precisam fazer, tá? Então lembrando que na descrição tem o link do Telegram, tá, pessoal? Entre lá no Telegram pra gente bater um papo. Lembrando aí que tem um QR Codezinho para quem quiser apoiar o canal, fiquem à vontade, tá? E vamos dar sequência aí, pessoal. Vamos dar sequência nossos estudos, tá? Então, o plano de negociação, quando a gente vai falar de plano de negociação, todos os autores falam isso, que é um dos capítulos mais importantes do livro, dos livros no geral, tá? Porque o plano ele tem que ser pessoal para você. Você tem que desenvolver o seu plano em cima das suas circunstâncias, da sua visão do dinheiro e das suas metas e objetivos ao entrar no mercado mundial, né? No mercado, tá? No mundo do mercado financeiro. Então você tem que desenvolver seu plano de negócio adaptado à sua realidade. Não adianta você pegar um plano de negócio meu e adaptar e usar na sua realidade, que pode não ser o ideal para você. Então você tem que desenvolver o seu. E ao longo dos anos, o seu plano vai se desenvolver, assim como outras coisas na sua vida. Então você, ao longo dos anos, você vai mudar coisas nesse seu plano de negociação, você vai adaptar ele à sua nova realidade. Porque a sua vida muda ao passar dos anos e seu plano de negócio também vai mudar. À medida que seu conhecimento cresce, o seu plano mudará. Então você vai cada vez tendo mais conhecimento, você cada vez mais vai avaliar melhor os riscos, e cada vez mais você vai querer optar por correr mais riscos e assim por diante. A ideia é fornecer os princípios básicos, tá? E conceitos para você criar o seu plano de negociação, para que então você possa desenvolver seu próprio plano de negociação. Então aqui ela não vai te dar um plano pronto, mas ela vai te falar o que você tem que fazer para criar o seu plano de negociação, tá? Então, vamos lá. Uma coceirinha aqui. Então, deixa eu voltar um aqui. Então, então aqui ela vai passar os pensamentos dela, as observações, as ideias dela. E ela espera que isso vai ajudar você a entender o que você vai precisar para você ter um plano de negociação. Mas onde esse plano para é o que ela chama de etapa da negociação discricionária. Então, o plano ele vai te dar uma coisa robótica, tá? E você vai ter a parte discricionária, que é o seu trade, que é a sua operação. Então, o plano ele vai até um determinado ponto. Na parte da descrição da negociação, aí é outro plano, que é o plano discricionário. Vocês vão entender o porquê que ela fala isso, tá? Então, você já deve ter deparado com o termo sistema caixa preta ou robôs de negociação. Geralmente significa que é um pedaço de um software ou um software que produz mecanicamente a compra e venda de ordens. Então você programa, né? Você tem os seus sinais de entrada e saída, né? Então você não faz nada, você só vai programar, né? E vai seguir e o software vai seguir fazendo aquela programação que você fez, né? Além disso, o sistema também pode implementar as regras de gerenciamento de dinheiro, né? Então você pode programar aonde você quer entrar e você quer sair, e o gerenciamento do dinheiro, como que ele vai fazer? Parcial, stop gain no dia, ou stop loss do dia, e assim por diante. Então é isso que ela quer dizer. Por quê? A pergunta que ela faz, é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo, se alguém em algum lugar foi capaz de desenvolver um robô ou uma caixa preta, né, um sistema que funcionasse de forma consistente, então esse sistema ele não precisaria vender esse sistema, ele poderia usar esse sistema até que ele tirasse todo o dinheiro possível da bolsa. Porque se o sistema é infalível e funciona com consistência, né, então não tem um porquê. Então,
ninguém mais sobreviveria contra esse sistema infalível. Então, a ideia de robôs infalíveis e sistemas infalíveis que nunca dá certo é furada. Cuidado, propaganda de venda de robô, cuidado com propaganda de venda de sistema de negociação, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se fosse tão bom, por que ele estaria mostrando para outras pessoas? Que a partir do momento que você populariza esse sistema, ele para de funcionar, tá? Em outras palavras, ninguém tem esse sistema. E ninguém nunca vai desenvolver um sistema de caixa preta que funcione corretamente para produzir lucros em todos os mercados, em todas as condições. Então isso significa o quê? Que geralmente eles trabalham por um período quando os mercados estão alinhados ao algoritmo e em seguida desagregam, normalmente durante a ação volátil do preço. Então o que acontece? Às vezes o mercado está numa tendência de alta, está num bull market lá de 2 anos, e você programa um robô para ele comprar depois de todo o pullback lá, dependendo dos sinais e tal, estocástico, para ele comprar. Enquanto o mercado tiver em tendência de alta, ele vai ganhar dinheiro. A partir do momento que o mercado lateralizar, provavelmente ele vai perder dinheiro. E quando o mercado abrir volatilidade de queda, ele vai perder muito dinheiro. Então, a maioria dos robôs só funcionam em determinadas condições de mercado. Então, você precisa identificar essa condição do mercado e soltar a programação ideal, né? Então, é muito complicado com relação a isso, porque muitas vezes você vem numa época boa de ganhos, quando o mercado vira, você acaba perdendo tudo, né? Ele pode ser um ótimo sinal de entrada, mas e a saída? Como que ele vai levar a saída? Ele leva a referência de vários tempos, ele usa o prazo, por exemplo, se ele faz a entrada pelos 5 minutos, ele leva a referência do 15, do 30, do 60, referência macroeconômica, mudança de juros. Se tem um topo, um suporte importante num gráfico anterior, num gráfico da semanal, no gráfico mensal, será que ele vai identificar isso? Provavelmente não. Então tudo isso, essa parte discricionária, o robô e essa operação, ela nunca vai conseguir ser perfeita quanto um trader bem treinado operando, tá? Isso é fato, né? Então, um trader sistemático que usa todas as decisões de negociação que são passadas a uma caixa preta, ou inteligência artificial, ou um conselheiro especialista, ele usa alternativamente um conjunto de regras é criado e seguido à risca em todas as ocasiões, né? Então, mesmo que isso aconteça, a gente vai ter esse problema porque essas regras dele que ele opera normalmente não funcionam em todos os prazos, os tempos, as tendências de mercado, tendência de alta, tendência de baixa, lateralização e tudo mais, né? Na outra extremidade, o espectro, temos o trader discricionário. Então, na outra ponta, a gente vai ter o trader discricionário, que pode ter uma ou duas regras, mas todas as decisões de negociação são tomadas pelo comerciante. Então, é o trader que vai negociar. Então, ele pode ter um indicador, ele pode ter um robô que vai sinalizar para ele que aquele é um momento ideal para ele comprar ou vender, mas aí ele vai trazer a parte discricionária para decidir, apertar a boleta se ele realmente quer comprar ou vender naquele ponto. Uma negociação discricionária pode ter algumas regras, mas um trader sistemático não pode ter qualquer poder discricionário, porque se você tem um sistema, vou comprar toda vez que ele faz um pullback com um estocástico sobrevendido. Se é regra, você tem que seguir essa regra sempre, porque se você faz um backtest que deu X% de acerto e você não faz todas as operações, você joga esse backtest no lixo. Ah, mas eu não fiz porque... Jogou no lixo. Ah, mas teve uma que eu não fiz que deu gain. Então a outra que você vai fazer que era para dar gain vai dar loss e assim por diante. Então, isso leva para a gente uma pergunta importante. O porquê que a gente tem que ter um plano de negociação? Qual é a vantagem que faz a gente ter um plano de negociação? Qual é a vantagem que a gente vai ter com relação a outro trader que não tem um plano de negociação, tá? É para que durante uma negociação a gente possa lidar com os diversos contratempos. Então, vou dar um exemplo de uma viagem de ATB. Então, vamos supor que você vá de carro de São Paulo para Bahia, por exemplo. Tá? Então, você tem que planejar. Bom, eu vou viajar em qual velocidade? Ah, eu vou a 10 km por hora, 50 km por hora, 100 km por hora? Quais os obstáculos que eu vou ter? Ah, eu vou ter uma serra, vai chover, vai fazer sol, você entendeu? São quantos dias de viagem, eu vou ter que parar para dormir. Então, você está planejando a sua viagem. A negociação é a mesma coisa, tá? A estrada vazia ou a estrada cheia? Bom, se tiver com a estrada vazia, demora quanto tempo? Se a estrada estiver cheia, demora quanto tempo? Né? Qual o clima? Vai chover? Se vai chover, eu não vou poder ir a 100 por hora, vou ter que ir a 80. Ah, não, vai estar sol de dia, então eu posso ir a 120. Então,
Você entendeu? Então é um planejamento para que quando eu tiver um contratempo, eu planejei que vai estar sol, né? Então a viagem toda de sol, aí eu começo a pegar um dia de chuva, 2 dias de chuva, 3 dias de chuva. Eu pego o meu planejamento e eu sei exatamente o que fazer quando chegar um dia de chuva, por exemplo. Então, estou a 120 por hora, chega um dia de chuva, eu vou baixar para 80. Fez sol de novo, eu vou para 120, chega um dia de chuva, eu baixo para 80, e assim vai, tá? Então, o plano de negociação do trade é a mesma coisa. Você vai planejar o que você vai fazer durante as negociações, porque isso tem que ficar automatizado na sua cabeça, para quando ocorrer um contratempo dentro da negociação, você saber o que você vai fazer, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está avaliando de forma discricional essa viagem. Então, como que vai ser essa viagem? O que eu vou fazer nessa viagem? Então, a gente vai analisar os riscos, os prós e contras dessa viagem. Ah, se eu for de noite, qual é o risco? Qual é o pró? Qual é o contra? O risco é estar à noite, o maior risco de acidente. O pró é que a estrada vai estar vazia. Qual que é o contra? O contra é que eu fico cansado mais rápido, então eu consigo dirigir menos horas. Entendeu? Então você tem tudo isso que você vai avaliar. Mesma coisa no trade. Ah, eu vou operar contra a tendência. Qual é o risco do contra a tendência? Eu estou indo contra o movimento natural do mercado naquele momento. Qual é o pró? O pró é que eu posso ter um stop curto e um gain muito longo se eu acertei a virada de tendência. Qual é o contra? O contra é que eu posso ter muito mais stops para acertar uma operação positiva. Tá? É a mesma coisa. Então, a gente vai analisar se a gente vai fazer, por exemplo, a viagem hoje ou amanhã. Eu vou fazer esse trade que vai romper aqui, eu vou esperar romper o próximo. É uma análise discricionária. Você vai analisar se você vai fazer a viagem hoje, que está chovendo, ou vai esperar amanhã, quando tiver sol. Tá? Como vamos proceder caso chova ou caso eu faça sol? Então, foi aquilo que eu falei. Se chover, eu faço o quê? Se fizer sol, eu faço o quê? Tudo isso está dentro do nosso plano de negociação, né? Transcrevendo para nossa negociação. Vamos fazer uma pausa ou vamos sem pausa? Então, se eu vou entrar, eu vou fazer um parcial ou eu vou até o alvo sem parcial? Então, tudo isso é plano de negociação. Você não pode mudar o plano de negociação no meio, porque se você entrou pensando na parcial, você entrou com um tamanho de mão. Se você entrou para ir até o alvo lá em cima, você vai entrar com outro tamanho de mão, às vezes maior ou menor, dependendo da situação, tá? Então, isso é importante. Então, vamos começar da parte mais fácil. Tá? Então, a parte mais fácil do plano de negociação é regra 1. Essas duas regras vocês nunca podem mexer e nunca podem deixar de cumprir. Tá? Toda posição tem um stop loss. Você tem que saber o seu stop loss antes de você entrar na posição. Tá? Regra 2. O máximo de loss em qualquer posição é X. Então, a gente vai determinar um X de que é o máximo de loss numa posição. Essas regras se aplicam a todos os planos de negociação. Não importa o que você faça e como você faça. Regra 1 e regra 2 não podem ser descumpridas nunca, tá, pessoal? Nunca, 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 nunca. As demais condições são particulares. Porém, elas nunca podem quebrar essas duas regras iniciais. Tudo que a gente vai falar daqui para frente, você pode fazer da forma que você quiser. Mas a regra 1 e a regra 2 você nunca pode esquecer. Regra 1, toda posição tem um stop loss. Então, você tem que saber o stop loss antes de entrar na posição. Regra 2, o máximo de loss em qualquer posição é X. Então, vamos determinar um X que vai ser o máximo do seu stop naquela negociação. Pode ser um X% ou pode ser um X financeiro, tá? Não tem problema, porque você pode determinar isso, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos determinar o capital de negociação. Primeiro ponto é, você não mudar as regras por causa do seu capital. Então, você não pode mudar a regra do seu plano de negociação porque o seu capital. Ah, meu plano de negociação é fazer um stop de 200 pontos com gain de 600. Você não pode mudar porque você não tem capital para fazer stop de 200, você vai mudar seu plano de negociação botando um stop mais curto, mas o alvo é igual. Então, se você não pode fazer aquela operação, você não vai fazer aquela operação. Muitos autores dizem que os melhores traders são em gráficos longos. Então, são gráficos longos. Porém, isso pode demandar mais capital, né? O que seria o ideal, ajustar o tamanho da operação, né? Então, se você vai fazer um trade longo, o teu stop é mais longo. Então, se o stop financeiro é mais longo, você vai ter que ter mais dinheiro na conta, porque proporcionalmente o teu stop é maior. Mas o seu gain também é maior. Então, você, quando tiver o gain, vai compensar esse stop longo que você vai ter, né? Então, a gente tem que dividir as nossas operações
em 3 categorias: curta, média e longo prazo, tá? Então a gente vai entender o que significa curta, médio e longo prazo, não em caso de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses. A gente vai determinar isso mais ou menos ali por tamanho de candle, tamanho de stop ou prazo de candle, né? Que a gente pode utilizar, tipo time frame de candle, né? Então, uma abordagem de negociação de longo prazo, ó, abordagem de negociação de longo prazo baseia-se no princípio que, em adotar essa estratégia, um trader está preparado para aceitar uma perda maior em troca de um ganho potencial maior a longo prazo, né? Aqui um comerciante do Forex pode ser preparado para aceitar uma perda de 100 pips, então você vai perder 100 pips. Em troca, o seu potencial de ganho é de 300 a 400 pips a longo prazo. Então você pode entrar numa operação podendo perder 100 pips, mas você em troca tem que ganhar 300 ou 400 pips, que é o que ela fala aqui pra gente, tá? Então, a parte difícil para que a gente se permita esse tamanho de stop, né, esse ganho, né, para desenvolver ao longo do tempo, o comerciante de Forex aceita que ele ou ela, né, tem que permitir que a posição respire. Em outras palavras, permitir que a ação do preço absorva a volatilidade. Então, se você vai entrar numa operação longa, você tem que entender que essa operação longa ela vai muitas vezes demorar e vai fazer movimentos ali dentro, né, que ele vai flutuando ali dentro, ele vai absorver essa volatilidade de alta e queda. Eu não posso espremer muito essa operação, porque ele vai me tirar curto, sendo que eu tinha um planejamento longo lá em cima para cumprir, tá, pessoal? Então, você tem que adaptar, né, a sua posição. Então, agora a gente vai ver a diferença entre os 3 time frames, que seriam um curto, um médio e um longo, para a gente entender o tamanho do posicionamento que a gente pode ter em cima desses gráficos e desses time frames, tá? Então, ó, a diferença entre 3 time frames e os pips. A gente vai olhar aqui no gráfico de 5 minutos, né? O movimento médio aqui, ó, o movimento médio que a gente teve dentro desse range aqui, ó, o movimento médio foi de 5 a 7 pips, tá? Então, qualquer posição de stop loss que refletiria isso pode ser posicionada para permitir 2 ou 3 velas de movimento contra você. Então, se eu tenho movimento médio ou velas médias de 5 a 7 pips, então eu tenho que ter um stop de 20 pips. Então o stop máximo no gráfico de 5 minutos euro-dólar tem que ser de 20 pips, porque eu tenho que pegar a volatilidade média desses candles, a volatilidade média deles, e eu vou determinar meu stop ali máximo daquela operação, né? Ou mais ideal ali daquela operação, mas o máximo teria que ser 3 vezes a volatilidade média. Quando eu já falo, né, de um médio prazo, então eu já estou falando de um gráfico de 1 hora, pessoal, então 1 hora, então o movimento médio ou a vela média, então a vela média, se eu tirar a média dessas velas aqui desse gráfico, é de 25 pips. E usando a mesma matemática acima, né, que a gente falou no slide anterior, então a gente vai procurar o quê? Um stop que esteja a 50 a 75 pips longe da entrada, tá? Porque eu preciso que esse movimento serrote que a gente chama do mercado, o zigue-zague do mercado, eu não posso fazer uma venda, por exemplo, nesse candle com stop curtinho aqui, porque o mercado vai me stopar e depois ele vai seguir a operação. Então, se eu quero um movimento maior, eu tenho que dar espaço para que o mercado ande a meu favor, tá? E no prazo mais longo, se eu pegar um gráfico diário, uma vela média de 100 pips, então o stop loss seria de 200 a 300 pips longe da entrada. Então, esses números a gente vai calcular depois, vocês vão entender, tá? Então, se eu tenho aqui um espaço médio de 100 pips, então o meu stop tem que estar 200, 300 pips aqui para baixo, tá? E eu vou pegar movimentos ali mais fortes, ali de 600, 700 pips para cima, tá? No diário, tá? Então, para a gente entender essa matemática, como funciona, vamos fazer uma comparação, né? Então a gente vai usar a regra de gerenciamento, onde a gente vai poder utilizar 2% do dinheiro na operação para entender, tá? Então os números básicos são: capital de negociação a gente tem $1.000,
O risco por negociação a gente vai perder 20 dólares, né? E o PIP por stop loss é 2 vezes o valor médio da vela. Então a gente vai calcular o valor médio da vela que a gente já passou agora para vocês e vamos calcular o tamanho da mão para vocês terem ideia que a gente vai estar operando, tá? Então no curto prazo, então nosso exemplo acima, o movimento da vela era de 5 minutos, estava entre 5 e 7 pips. Então a gente vai pegar 10 pips. Então a nossa perda máxima que nós vamos aceitar é 2 vezes 10, então são 20 pips. Então 20 pips é a perda máxima no gráfico de 5 minutos. A nossa regra de gerenciamento de dinheiro afirma que nossa perda financeira máxima é de 20 dólares. Né? Então a matemática fica fácil. Então se eu tenho um stop loss de 20 pips na nossa entrada, então 20 dólares, se a gente divide pelo número de pips, isso vai dar para a gente a quantidade em dólar por pip. Então eu tenho 20 dólares dividido por 20 pips, então eu vou ter uma entrada eu vou ter um stop de 1 dólar por pip, né? Então, 1 dólar por pip, em outras palavras, para atender a todos os critérios, aqui eu vou botar de amarelo aqui, ó. Então, em outras palavras, para a gente atender a todos os critérios do nosso gerenciamento de risco, então quando a gente vai entrar numa posição a mercado, pensando num stop de 20 pips, no caso desse gráfico de 5 minutos, a gente vai pôr um contrato de mini lote que vai responder a 1 dólar por pip o stop. Então eu vou poder entrar com mini lote, um contrato de mini lote. O contrato de mini lote é 0,1, por exemplo, na Active é 0,1, 0,10 é o mini lote. Então eu vou entrar com esse tamanho de mão, se eu quiser perder 20 pips num gráfico de 5 minutos, tá? Então, seria o stop máximo. No médio prazo, vou mudar aqui para o médio prazo para vocês. No médio prazo, a gente vai tomar a mesma abordagem, mesma coisa, só que no gráfico horário, tá? Aí no gráfico horário, o que acontece? Se eu tenho 25 pips de média, a gente vai falar de 50 pips de stop, 2 vezes. Né? Então, se a gente vai usar a regra de 2%, é a mesma coisa, vão ser os mesmos 20 dólares, só que eu vou dividir por 50 pips, porque o meu trade é maior, ele vai andar mais, né? Então, eu vou ter 40 centavos por pip de dólar, tá? Então, nesse período, né, de tempo, se a gente for usar microlote, se a gente quiser manter a regra, a gente vai ter que usar, né, o microlote para manter a nossa regra de 2%. Então, o máximo que a gente vai ter é de 4 mini lotes. Então, se eu for operar o gráfico de 1 hora para ter o mesmo stop financeiro, do mesmo tamanho de pips, eu vou ter que operar 0,04. Então, eu vou ter que operar 4 mini lotes. Então, eu não vou poder operar isso. Você vê que é menos da metade do anterior, tá? E quando a gente for falar de longo prazo, então, finalmente falando de longo prazo, a gente vai pensar o quê? Nosso exemplo do gráfico de longo prazo, nós estamos falando de um stop de 100 pips. Com uma média no fator de 2, então a gente está falando de 200 pips de stop. Com 2%, eu vou ter 20 dólares dividido por 200 pips. Então eu vou ter um stop de 10 centavos por pip. O pip não equivale a 10 centavos para cada microlote? Então, dessa forma, a gente vai ter que... A gente tem duas formas de fazer, né? Entrar com um microlote nesse prazo mais longo, então a gente vai entrar com... Opa, não pegou aqui. Vou ter que entrar com 0,01, no caso da Active, para operar esse microlote. E não vai ter margem de manobra para a gente fazer. Então, a gente não vai conseguir fazer parcial, né? Então, a gente não pode reduzir o número de pips da posição de stop, né? Porque, vamos supor, eu quero entrar aqui nessa operação, por exemplo, né? E não são 200 pips, é 230, não posso. Porque vai aumentar os meus 20 dólares de stop. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o setup que eu vou operar, ou posso fazer outras coisas, né, para que eu tenha ou um stop mais curto, ou que eu trabalhe num time frame mais curto, com o stop mais curto, e eu posso aumentar a mão. Se eu estou no gráfico, por exemplo, se eu estou falando do anterior, então vamos supor que eu estou falando do médio prazo. Tá? Então aqui eu tenho um stop de 50 pips. Aí de repente eu quero fazer nesse prazo um stop de 100 pips, eu posso? Aqui eu posso. Porque se eu estou trabalhando com 4 mini lotes, mas eu quero um stop de 100 pips, eu vou baixar para 0,02, então eu vou usar 2 mini lotes. Eu vou diminuir meu tamanho de mão para aguentar um stop financeiramente proporcional aos 2% que a gente estava falando aqui. Então financeiramente proporcional aos 2%. Então eu posso fazer isso. Já, se eu for trabalhar gráfico diário, eu já não vou poder.
porque eu já vou estar no limite da minha alavancagem se eu abrir uma operação com stop de 200 pips. Se eu quiser aumentar, eu não vou poder. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre a abordagem, se vai ser curto prazo, médio prazo, longo prazo, e como a gente vai fazer, e começar a montar o nosso planejamento, ok? Nosso plano de negociação. Então, agradeço a presença de todos, espero que vocês estejam gostando. Daqui para frente o livro vai ficar melhor, então a gente vai terminar o plano de negociação, vamos começar a mostrar exemplos de operações, vai ficar bem bacana. Espero que vocês gostem bastante. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima.